Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Como é feita a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios? O Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, é uma transferência obrigatória de recursos da União, prevista no artigo 159 da Constituição, que deve ser entregue aos municípios de todo o Brasil e ao Distrito Federal. O fundo é composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Os percentuais de participação dos municípios são calculados pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, com base nas informações sobre a população e a renda per capita fornecidas pelo IBGE. Para efeito de cálculo, os municípios são divididos em 3 classes: capitais, Distrito Federal e as capitais estaduais; reserva, com população a partir de 142.633 habitantes; e interior, demais cidades. No quadro geral, o FPM obedecerá à seguinte distribuição: 10% para as capitais, 3,6% para os que pertencem à reserva e 86,4% para os municípios do interior. Ao TCU, compete efetuar o cálculo das cotas e fixar os coeficientes de participação de cada município na distribuição de recursos do FPM, bem como fiscalizar a entrega dos recursos que devam ser efetivamente creditados aos beneficiários e ainda acompanhar, junto aos órgãos competentes da União, a classificação das receitas que dão origem ao fundo. A partir de 1º de outubro, gestores municipais podem pleitear emendas impositivas do orçamento de 2022. Os gestores municipais que perderam o prazo para pleitear recursos de emendas individuais impositivas junto aos deputados federais e senadores não terão nova chance no calendário do Orçamento Federal de 2021. As inscrições se encerraram em 10 de setembro e quem enviou proposta deve aguardar a análise do governo federal em um prazo de 10 dias. Quem perdeu o prazo deste ano deve ficar atento, porque as inscrições para a busca das emendas impositivas parlamentares referentes ao orçamento de 2022 devem abrir a partir de 1º de outubro e ir até o dia 20 do mesmo mês. Para Duarte Nogueira, vice-presidente de Relações com o Congresso Nacional pela Frente Nacional de Prefeitos, a busca por investimentos é importante para desonerar os cofres públicos municipais e melhorar o serviço prestado à população. Em Cordeirópolis, em São Paulo, por exemplo, o prefeito Adnan Hortolã afirma que as emendas impositivas foram responsáveis por custear cerca de 40% dos investimentos na cidade. Com isso, em 2019, nós fomos o município que mais recebeu recurso per capita do governo federal. A gente chegou a esse ponto, por exemplo, eu troquei todos os veículos do transporte sanitário, que é o da saúde, todos os veículos da Guarda Municipal, recursos adicionais para a saúde, recursos adicionais para a educação. Ministério da Economia divulgou comunicado com o último cronograma para a execução das emendas individuais de 2021. O Ministério da Economia, através da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, no Departamento de Transferências da União, divulgou no começo deste mês o comunicado número 36 de 2021, com o último cronograma para a execução das emendas individuais com finalidade definida, na plataforma Mais Brasil, após o primeiro período de indicação de impedimento técnico do Orçamento 2021. No site do Portal de Convênios, você confere o comunicado completo com o cronograma para a execução de convênios, termos de parceria, termos de fomento e colaboração e também o cronograma para a execução de contratos de repasse. Acesse portalconvênios.com. FNDE libera recursos remanescentes para programa ProJovem edição 2021.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, está liberando os recursos remanescentes que sobraram de edições anteriores do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o ProJovem. O programa é destinado a jovens com 18 a 29 anos que saibam ler e escrever, mas não tenham concluído o ensino fundamental. O objetivo é a reintegração dos jovens ao processo educacional, bem como elevar a sua escolaridade e promover a formação cidadã e a qualificação profissional. Estados, municípios e o Distrito Federal já podem aderir à edição 2021 nas modalidades urbano e campo, saberes da terra. As secretarias de educação dos estados ou municípios devem possuir um saldo remanescente no programa superior ao valor de R$ 82.900 para a modalidade urbano e R$ 87.088 para a modalidade campo. Os valores inferiores aos mencionados devem obrigatoriamente ser devolvidos ao FNDE mediante prestação de contas. Para aderir ao ProJovem, as secretarias de educação dos estados, do Distrito Federal e prefeituras dos municípios precisam acessar o módulo do programa no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação, o CIMEC, preencher termo de adesão e elaborar um plano de implementação. O programa Wi-Fi Brasil será ampliado em 1.000 novos municípios. O SEBRAE e o Banco do Brasil formalizaram uma parceria com o Ministério das Comunicações para atuarem no programa Wi-Fi Brasil, que vai levar mais de 1.000 pontos de internet banda larga para cidades com pouca ou nenhuma conexão no país. O acordo de cooperação foi assinado na tarde de terça-feira, 14 de setembro, com a presença do ministro das Comunicações, Fábio Faria, o presidente do SEBRAE, Carlos Melles, o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade, e a presidente da Fundação Banco do Brasil, Eveline Suzin. Pelo acordo, Banco do Brasil e SEBRAE vão financiar a instalação de 500 novos pontos cada um. Esse número deverá ser ampliado e ultrapassar o número de 1.200 municípios ao longo da execução da parceria. Até agora, segundo o ministro, foram instalados cerca de 15.000 pontos de internet em 3.000 municípios. Dos 15.000 pontos já instalados, mais de 10.000 estão em áreas rurais e isoladas dos centros urbanos. Os pontos de conexão concluídos incluem 11.000 escolas, 475 aldeias indígenas e mais de 1.000 unidades de saúde. Ao todo, cerca de 8,5 milhões de pessoas foram atendidas pelo programa. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!